Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Saúde aos amados irmãos que fazem parte da turma da EBD, da Igreja Cristã Evangélica. E a você que de alguma forma foi direcionado a esta página, a este vídeo pelo YouTube. Iniciamos o mês de abril e com ele uma nova série de estudos. Neste mês estaremos estudando a respeito da fé. Vivemos dias difíceis e isso torna este tema bem propício. A caminhada cristã é feita de diferentes percalços, onde a nossa fé é provada. Provada por conflitos internos e provada por conflitos externos. Mas como poderíamos então responder o que é a fé cristã? Talvez, para responder a essa questão, devêssemos iniciar respondendo o que não é fé. Não é fé pensamento positivo ou corrente positiva. O que é isso? É todo mundo pensando junto para dar certo. Ou compartilhar aquela corrente para o maior número de pessoas. Ou pensar em relação a Deus que vai dar certo. Isso não é fé. Também outro tópico é criar energia positiva. Não podemos pensar de forma negativa. Temos que pensar, ter fé de forma positiva para dar certo. Isso é misticismo e não há respaldo bíblico para tal posicionamento. Fé, no sentido secular, ainda diz que é sinônimo de coragem. Você precisa ter fé para dar certo. Você precisa ter coragem para dar certo. As Sagradas Escrituras nos ensinam de forma mais precisa sobre o conceito de fé. Na Epístola aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, há evidências das coisas que não são vistas. No livro da Epístola aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6 nos diz mais: Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A palavra fé apresenta três conceitos básicos. Temos a fé salvadora. É a fé que Deus nos concede. É a fé que Ele mesmo nos dá. Ou seja, eu não a possuo de forma natural. Por que eu não a possuo? Por eu estar morto espiritualmente na minha condição de pecador. E que para receber diante de Deus a salvação e a justificação pela fé, se faz necessário receber esta fé do próprio Deus. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, nos diz: Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é um dom, a fé é um presente de Deus para a salvação. Tudo inicia a partir deste relacionamento com Deus, que deve estar fundamentado na fé salvadora. Segundo conceito é entender a fé como doutrina. Encontramos na Bíblia algumas passagens que nos estimulam a batalhar pela fé, nos estimulam a defender a fé e também proclamar a fé. A fé apresenta também um conceito doutrinário, ou seja, um conjunto de ensinamentos da palavra de Deus. O terceiro conceito para a fé é entender que a fé deve ser vivenciada. A fé está intimamente relacionada com a nossa prática. Quando eu exercito este dom que Deus me deu e eu aprendo através da sua palavra. Ora, sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Porque a fé necessita desta relação entre a salvação e o meu relacionamento com Deus. A fé envolve o conhecimento teórico das Sagradas Escrituras, vivenciados na minha vida cotidiana. Isso envolve uma mudança de hábito, isso envolve mudanças de atitudes que surgem a partir deste relacionamento com o nosso Criador em obediência à sua palavra. Ao observarmos o capítulo 11 de Hebreus, vemos uma lista dos heróis da fé. Vemos ali homens e mulheres
que são exemplos de obediência na vida prática em relação à palavra de Deus. Exemplos que norteiam uma vida de obediência à palavra de Deus. Amados, se olharmos para trás, para o caminho que temos trilhado ao lado do Senhor, em serviço à sua pessoa, em respeito à sua palavra, nós vamos ver que esse caminho que é trilhado em obediência a Deus, nós vamos ver aqui quando o próprio Senhor Jesus nos diz que neste mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele está nos dizendo que esta caminhada ela não é fácil. Nós vamos enfrentar adversidades, vamos enfrentar tribulações, mas ao caminharmos, trilharmos esse caminho ao seu lado, enfrentando todas essas situações, nós vamos ver que a nossa fé ela não é desmotivada e nem diminuída, porque são nestas situações, vivenciando tais contextos, que a nossa fé é renovada, que a nossa confiança é firmada no Senhor e não nas situações que estão à nossa volta, nas situações que nos norteiam. As provações existem para que possamos exercitar a nossa fé. Fé é a firme confiança em Deus que criou todas as coisas através do seu poder. E é assim que nós vemos através da palavra muitos dos seus atributos. Nós vemos que o poder do Senhor é ilimitado e ele não pode contradizer a sua palavra, porque ele é onipotente. Nós vemos quando ele nos diz que o seu poder e que ele está presente em todo lugar e ao mesmo tempo. E tudo está sob o seu domínio e sobre o seu controle, porque ele é onipresente. Nós vemos quando ele diz que ele tem o conhecimento de tudo, que Deus sabe de tudo perfeitamente, que nada está oculto aos seus olhos, porque ele é onisciente. Deus é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Fé não é um pulo no escuro. Fé é a firme confiança nas promessas divinas. A fé tem uma base. Essa base está afirmada na palavra de Deus e em uma promessa. Devemos estar firmes na promessa de Deus, na promessa do nosso Salvador. Firme nas suas promessas que são maravilhosas para todo aquele que nele crê. Mas que promessas são essas? Há aqui promessa de perdão de pecados em Jesus Cristo. Há a promessa de sermos recebidos como filhos. Há a promessa de nos dar o Espírito Santo. Há a promessa que após a morte nós estaremos seguros com Ele. Há a promessa que o seu Filho Jesus irá voltar. Há a promessa que Ele irá nos ressuscitar dos mortos. Fé é a confiança plena nas promessas que estão escritas nesta palavra. E entender que Ele é fiel, Ele é justo para cumprir todas as suas promessas até aquele grande dia. Que o Senhor nos abençoe.